Bom dia, bom dia, bom dia para você, como você está? Café com palavra mais uma manhã, campanha sendo forte em minhas fraquezas, que Deus abençoe você, que esta semana, essa segunda-feira comece debaixo da graça do Senhor, das misericórdias do Senhor que se renovam a cada amanhecer, somos renovados a cada dia, inspirados em Deus, estamos caminhando como o Senhor quer, muitas vezes resbalando, muitas vezes tropeçando, muitas vezes levantando, mas em todo o tempo o Senhor está segurando nas nossas mãos. E nessa certeza estamos nessa manhã para mais um dia de campanha. Nessa certeza estamos nessa manhã prevalecendo contra as astutas ciladas do inimigo, vencendo o dia mal. Que Deus abençoe você, que essa semana comece debaixo das misericórdias de Deus, que saibamos que Deus tem cuidado de mim, de você, Deus tem nos dado tanto. Somos gratos por suas misericórdias. E para falar um pouquinho nessa manhã do amor de Deus, das misericórdias dele e das fraquezas do ser humano, o Senhor me deu o Salmo 25. Pegue aí a sua bússola diária, Salmo de Davi. Vamos ler ele e vamos entender um pouquinho das fraquezas do rei Davi neste tempo, neste momento que ele estava vivendo. E diz assim o Salmo 25: A ti, ó Senhor Jeová, eu elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não permitas que eu seja envergonhado, nem os meus inimigos triunfem sobre mim, porque certamente nenhum dos que espero em ti serão envergonhados, mas os que procedem com traição serão envergonhados. Faze-me, ó Senhor Jeová, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas sendas. Guia-me na tua verdade e instrui-me, porque tu és meu Deus e o meu Salvador, pois em ti espero todo dia. Lembra-te, ó Senhor Jeová, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são perpétuas. Não tragas à memória os pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, mas lembra-te de mim conforme a multidão das tuas misericórdias. Por tua bondade, ó Senhor Jeová. Bom e reto é o Senhor Jeová, portanto ele apontará os caminhos aos pecadores. Ele guiará os humildes na justiça e ensinará os mansos a sua carreira. Todos os caminhos do Senhor Jeová são misericórdia e verdade para os que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, ó Senhor Jeová, perdoa também a minha iniquidade, porque é grande. Quem é o homem que teme ao Senhor Jeová? Ele o instruirá no caminho que o deve eleger. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho secreto do Senhor Jeová é para aqueles que o temem, e o Senhor Jeová fará conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente fixos no Senhor Jeová, porque ele livrará os meus pés do laço. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou solitário e aflito. As tribulações do meu coração se multiplicaram. Livra-me da angústia. Contempla as minhas aflições e o meu sofrimento e expia todos os meus pecados. Contempla os meus caminhos que se multiplicaram e com ódio cruel me aborrecem. Guarda minha alma e livra-me, que eu não seja envergonhado por quem te me refugio. E a integridade e a retidão me preservarão por quem te espero. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas tribulações. Oh, glória a Deus por este Salmo 25 nessa manhã do 13 de outubro. Que Deus abençoe você. Aqui o Davi, o rei Davi, o salmista Davi, está colocando em pauta, está colocando nesse salmo a sua aflição diante da solidão que ele está vivendo. Porque diz que ele está solitário e aflito diante das tribulações do coração dele, porque quando a solidão e a aflição vêm sobre a vida do homem, da mulher, o coração se angustia e as tribulações se multiplicam no coração.
Então ele pede ao Senhor que contemple as suas tribulações, que contemple as suas aflições, que contemple as suas dores, que contemple aquilo que ele está sentindo. E ele entrega toda essa solidão e toda essa aflição de alma, de coração, nas mãos do Senhor, sabendo e crendo que as misericórdias do Senhor estão sobre ele e que ele só pode vencer se as mãos do Senhor estiver sobre ele. Ele ainda pede que a alma dele seja guardada para que não seja envergonhada. Que Davi vivia um tempo de aflição. Davi vivia um tempo de angústia, do medo da vergonha, do medo de ser envergonhado perante os seus inimigos. O medo da vergonha, o medo de ser subjugado, o medo de passar por coisas que denigrem a sua capacidade, a sua vida em Deus. Então nós vamos ver que ele se entrega ao Senhor, ele entrega a sua aflição, ele entrega a sua solidão, ele entrega aquele momento que ele está vivendo nas mãos do Eterno, sabendo que Deus é o único que pode que é o único que pode suprir, a vida dele. E no versículo 7 ele vai pedir a Deus que não tragas à memória os pecados da juventude dele e nem as transgressões, mas que o Senhor se lembrasse dele pela multitude das suas misericórdias. Então que nessa manhã nós possamos entregar ao Senhor, que nós possamos, Davi aqui ele estava vivendo num momento de solidão e de aflição. E por esse motivo, ele faz esse salmo tão abrangente, que chega à nossa alma, que completa a nossa alma, que retrata a nossa alma. E nós vamos ver que toda essa aflição, todo esse sofrimento, toda essa solidão, traz à memória de Davi os pecados da sua juventude. Mas aqui nós vamos ver que é no momento propício de solidão e de amargura que o inimigo traz, sim, à nossa memória os nossos pecados da juventude. O que quer dizer aqui? Os nossos pecados lá de trás, os nossos pecados lá que nós cometemos no passado, aquilo que nós fizemos, aquilo que desagradou a Deus, ou talvez em momento até aquilo que nós não estávamos nem em comum conhecimento do que era certo e o que era errado no pecado, que nós não estávamos aptos para discernir ainda o corpo de Cristo. Então nós vamos entender que Davi, por ele estar na solidão, por ele estar em pensamentos intrusivos na sua mente, por ele estar vivendo um momento de dor, o momento de solidão é um dos piores momentos a quais o ser humano vive. O momento de solidão, ele dá acesso a várias áreas da nossa vida, a vários pensamentos, e a maioria dos pensamentos nos momentos de solidão é achar que vai ser envergonhado, é achar que não serve para nada, é achar que não viveu nada, é achar que tudo que fez está errado, é achar que você está fazendo peso no mundo. Então, no momento de solidão, Davi teve pensamentos intrusivos. E esses pensamentos intrusivos fazem com que você desvie os pensamentos do caminho do Senhor. E aqui ele vai pedir que Deus não traga à memória os pecados, mas que Deus o olhe com a multitude de misericórdia. E é isso que Deus faz todos os dias, nos olhar com as suas multitudes de misericórdias. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não despertaríamos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, eu não estaria aqui falando contigo nessa manhã. Se não fossem as multitudes de misericórdias do Senhor, nós não estaríamos de pé nenhum dia. Porque são as misericórdias dele que nos fazem crescer, que nos fazem vencer, que nos fazem acordar e despertar todas as manhãs.
E diz a palavra do Senhor também que o Senhor joga no mar, que o Senhor joga no mar do esquecimento os nossos pecados. O Senhor não é igual ao homem que guarda os erros no coração, que guarda os erros na pontinha do coração, para um dia que precisar jogar na cara do outro. O Senhor não é igual a nós. O Senhor, ele é diferente. O Senhor é misericordioso. Ele joga no mar do esquecimento. Existe um mar de esquecimento do pecado nosso. Existe um mar de esquecimento, por quê? Porque o Filho do Senhor, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já tomou as nossas dores, já tomou os nossos pecados na cruz do Calvário, já tomou as nossas multitudes de pecado e nos deu a multitudes de misericórdia. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço por mim e por você. Então, nessa manhã, que você tenha a certeza que você não vai ser envergonhado. O Senhor quer dizer para você nessa manhã, se a tua fraqueza é vergonha, você não será envergonhado. Eita Deus, se a tua fraqueza é solidão, você não ficará só. Se a tua fraqueza é aflição, Ele tira toda a aflição. Se a tua fraqueza é estar se sentindo com pensamentos intrusivos, Ele limpa a sua mente nessa manhã. Se a tua fraqueza são doenças psicossomáticas, doenças emocionais, se a tua fraqueza são doenças psicológicas, Ele limpa você nessa manhã. Se a tua fraqueza são pensamentos intrusivos que vêm na sua mente dizendo que você não vai conseguir, Ele está dando a vitória. Eita, Jesus, se a sua fraqueza nessa manhã pode ser tantas coisas, pode pensar no que o outro vai dizer, é de pensar no que o outro vai falar, é ficar preocupado com aquilo que os outros estão pensando de você. Mas não pense assim, porque nessa manhã o Senhor está dizendo para você, preocupe-se com o que eu sei ao teu respeito, preocupe-se com o que eu sei que você está lutando para ser forte no meio da sua fraqueza, que você está lutando para ser forte dentro da sua fraqueza. Então, nessa manhã, o Senhor está nos dando uma aula maravilhosa, entendendo que nós temos um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que vê, um Deus que contempla. Diz aqui do 18, contempla as minhas aflições e expia os meus pecados. Deus já expiou os nossos pecados. Deus expiou as nossas dores. Deus expiou, Deus tirou de nós. Deus contemplou aquilo que nós estamos vivendo. E se Ele jogou no mar do esquecimento, significa que esse mar é passado, significa que esse mar ficou para trás, significa que é esquecido, que Deus não nos joga na cara, que Deus não nos traz para mostrar, porque Deus conhece as nossas limitações. E que nessa manhã você tenha a certeza do Deus que você serve, que nessa manhã você tenha a certeza da amplitude do seu amor, da grandeza do seu amor, da integridade do seu amor. Davi, ele finaliza dizendo, redime, ó Deus de Israel, as tribulações e nos dá integridade e retidão, porque em ti eu espero. Que nós possamos esperar nele, que nós possamos esperar somente nele, que é somente ele que pode nos dar a remissão, somente Ele que pode nos dar a reconstrução da nossa vida e que nós sejamos fortes em meio à nossa fraqueza e que essa palavra venha nos fortalecer nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo abençoe você e que a graça do Deus vivo esteja sobre você e sua casa nessa manhã de segunda-feira. A paz do Senhor Jesus, sendo forte em meio a nossas fraquezas.